irmãos, nossa alegria está toda na cruz de Cristo. Nos regozijamos nele, no nosso Salvador, amém? Que bom dizer que nessa cruz nós nos gloriamos e um dia a gente vai descansar lá depois do rio, junto com o Salvador, amém? Irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no seu capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição na carta aos Hebreus. Confesso que estava com saudade de estar aqui pregando para os irmãos. Quero de antemão agradecer a todos os irmãos que estiveram orando pela minha saúde. Semana passada não pude estar aqui. Logo pela manhã fui acometido aí de um... O meu médico diz que eu não posso ter mais rinite. Eu creio nele. Mas ele diz que a minha alergia é tão séria, é tão grande, tão grave, que ela traz as dores, ela infecciona a face de maneira que dá as dores como se fosse a rinite. E o pior é que eu passei esse DNAzinho difícil para as meninas, né? As duas. Hoje a Isa também estava toda aí passando mal. Mas agradeço aos irmãos que oraram por nós, pela nossa saúde. Louvado seja Deus pela vida da igreja. Você não tem ideia de quanto é importante saber que a igreja está orando pela gente. Isso é tão bom, irmãos, tão bom. Isso é consolador, a gente saber que tem um povo do Senhor orando por nós. Por isso, todas as vezes que vocês virem um pedido de oração ali, onde você estiver, no trânsito, no trabalho, em casa, se você puder dobrar o joelho, fechar os olhos, se não puder fechar os olhos, eleve ao Senhor a sua oração. Está abençoando a vida dos irmãos e o Senhor com certeza recebe as nossas orações. Hebreus, no seu capítulo 4, nós vamos ler os 3 últimos versículos desse capítulo 4 para a nossa exposição no dia de hoje. Nós, na verdade, ficamos aí 3 domingos, todos no capítulo 4. Estudamos os primeiros, até o versículo 11, de 1 a 11, depois os 12 a 13, e agora nós estamos do 14 até o 16. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre os benefícios do sacerdócio de Jesus. Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 14 até o 16. Eu tenho usado a Nova Almeida atualizada. Quero convidar você a acompanhar a leitura nas Escrituras. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Jesus, o sumo sacerdote eterno, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito durante essa noite, nesse momento de culto. Te louvamos pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença celebrando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque por pura misericórdia e graça o Senhor recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações. E o Senhor é servido em nos abençoar quando nós abrimos as Escrituras e as lemos. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que agora, nesse momento que para nós é um momento muito especial, porque é onde nós nos debruçamos diante da Tua palavra e precisamos da orientação que vem do céu. Que o Senhor fale aos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor ministre a nós e que, de fato, nós não apenas entendamos a palavra, mas que nós sejamos completamente impactados por essa palavra. Que ela possa trazer consolo a nós naquilo que nós necessitamos e que também ela possa nos confrontar. Caso haja alguma necessidade, Deus, que o Senhor mesmo veja de que nós nos voltemos para o Senhor. De qualquer maneira, Deus, nós queremos Te glorificar nesse tempo, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto meditamos nela, e lhe pedimos, Senhor, nos ajuda, dando-nos atenção, cooptando os nossos corações para Ti. Fala conosco por misericórdia e graça, em Cristo que oramos.
Amém. Irmãos, antes de nós falarmos mais especificamente sobre esses 3 versículos que nós vamos expor hoje, é importante que nós nos lembremos do contexto em que a carta aos Hebreus está inserida, né? Os cristãos convertidos, ali no caso, os cristãos que vinham do judaísmo, eles estavam sofrendo algumas perseguições por conta da sua fé. Eles sofriam perseguições dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade, da sinagoga, no trabalho. Na verdade, aquilo que para eles parecia ser algo muito bom no primeiro momento, que era a sua conversão a Cristo Jesus, ali estava se impondo como um problema que eles haviam arrumado. Por quê? Porque a sociedade na qual eles viviam não aceitava com facilidade a fé em Cristo Jesus. De maneira que a gente pode perceber a atualidade desse texto para os nossos dias. Também hoje nós vivemos numa sociedade que não aceita a genuína fé cristã. Também hoje nós vivemos em um mundo onde muitos de nós seremos perseguidos caso nós embracemos uma fé genuína e nos disponibilizemos a dar um testemunho fiel do Senhor. Aqueles irmãos, eles estavam sendo perseguidos, e essa perseguição estava levando muitos a desanimarem da sua fé e até mesmo a desistirem de continuar seguindo a Cristo Jesus. Também temos visto isso claramente nos nossos dias. Pessoas que vão cambaleando pelos cantos. Quando o foco não está nas Escrituras, nós percebemos que qualquer coisa nos tira do centro. Cantamos aqui que Jesus é o centro, e uma das estrofes, a segunda em específica da canção, diz que Jesus é o centro da gente, do nosso coração. Ele é o meu centro, e que nada mais importa. Jesus é o centro e todas as coisas apontam para Ele. Mas nós temos vivido em um mundo caótico, que não quer centralidade em nada. O autor da carta aos Hebreus, então, começa a mostrar para aqueles irmãos, os seus primeiros leitores, e também mostra para nós a supremacia de Cristo em relação a toda a religiosidade que havia no seu tempo e toda a religiosidade que está ao nosso redor. Ele nos mostra que Jesus era tão superior que de maneira alguma nós poderíamos pensar ou imaginar em abandonar a fé cristã. E ele começa de maneira muito especial, mostrando que Jesus era único, singular e superior a tudo aquilo que eles pensavam da sua própria vida e da sua própria religiosidade. Cristo é superior, ou melhor, ele é a expressão exata do ser de Deus. O autor de Hebreus mostra isso. Ele é o resplendor da sua glória, ele é o sustentador de todas as coisas, ele está assentado à destra do Pai, governando o universo com poder. Ele também nos mostra que Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior em sua pessoa e em seu ministério. Talvez eu e você, nos nossos dias, nessa atualidade que nos cerca, nós também possamos passar por alguns problemas, algum tipo de perseguição, e não necessariamente perseguições externas apenas, viu, irmãos? Eu acredito que um dos nossos maiores perseguidores está dentro de nós, e é o nosso coração. Nosso coração tenta de tudo quanto é forma nos afastar de uma vida de santidade. Nosso coração tenta de tudo quanto é forma criar mentiras e criar peças para que nós acreditemos nelas e nós nos afastemos de uma vida de fidelidade e piedade a Deus. Mas talvez o que nós precisamos é olhar novamente para as Escrituras, talvez não, com toda certeza, e observar a supremacia de Cristo e o quanto é importante nós olharmos para Ele e seguirmos a Ele. Nessa série de ilustrações que o autor de Hebreus estabelece acerca da excelência de Jesus, agora, nesses 3 últimos versículos, ele traça um outro contraste bastante interessante, que é o fato de Jesus também ser superior ao tipo de sacerdócio que eles tinham até então, o sacerdócio araônico. Em Hebreus 2:17, depois em 3, versículo 1, ele já havia apresentado Jesus como sumo sacerdote, mas agora ele traz essa comparação de uma forma mais vívida, mais aplicável ao seu dia a dia. Talvez nós tenhamos muitos conceitos que nós guardamos no nosso coração e na nossa mente acerca de Jesus, mas um dos nossos desafios é aplicar esses conceitos no nosso dia a dia. O que significa para você Jesus ser filho de Deus? O que significa para você, de maneira bastante prática, o fato de Jesus ser o Salvador?
O que significa para você, de maneira bastante direta e objetiva, o fato de Jesus ser o nosso mediador de uma nova aliança? Falamos aqui hoje pela manhã, ou pelo menos começamos a falar hoje pela manhã na nossa escola bíblica sobre ele ser o mediador. Às vezes nós temos vários conceitos acerca de Jesus que de fato eles não passam de mero conhecimento sem que nós consigamos interpretá-los e aplicá-los na prática. E o que o autor de Hebreus está fazendo nesses 3 versículos aqui de 14 a 16 é uma aplicação prática e direta do sacerdócio de Cristo Jesus para com a nossa vida. Em primeiro lugar, aqueles irmãos e também para nós hoje. É por isso, irmãos, que nós precisamos pensar muito claramente se também nós, hoje, no meio das pressões, das adversidades, das mentiras pregadas pelo nosso próprio coração, também não chegamos perto de abandonar o sumo sacerdote que é Jesus. E o próprio autor de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 3, fala que abandonar a Cristo, por qualquer motivo que seja, era uma loucura, era algo digno de condenação. Abandonar a fé em Cristo Jesus era a morte espiritual, era o próprio fruto da incredulidade. Porque Jesus é esse sumo sacerdote que nos liga diretamente a Deus. De maneira que se abandonarmos a Cristo, estamos abandonando a única ligação direta que há entre nós e o Criador, o Pai. Jesus é esse caminho. O próprio Jesus declara isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão da carta aos Hebreus não era apenas informar aos seus leitores sobre quem era Jesus, mas conduzi-los de fato a crer e compreender quem é Jesus, e compreendendo, comprometerem-se com Jesus. Eu acredito que esse objetivo para nós ele deve continuar em pé. Não adianta nada nós apenas sabermos termos acerca de Jesus, ou uma teologia mesmo centrada em Cristo Jesus, se isso não nos instigar a amar mais a Jesus, a crer com fidelidade em Jesus e a nos comprometer com Jesus. De maneira que aqui, nesse texto, nós encontramos 3 verdades insuperáveis e transformadoras da palavra de Deus acerca de Jesus e dos benefícios que nós temos sobre o seu sacerdócio. E a primeira dessas verdades, o primeiro dos benefícios que nós temos por Jesus ser o nosso sumo sacerdote, é a intercessão que ele faz por nós, gerando em nós perseverança. Intercessão e perseverança. Olha o que está escrito ali no versículo 14. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se não tiver, abra novamente, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura no texto na sua própria Bíblia. Diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui o autor de Hebreus ele faz uma consideração muito importante, que é exatamente aquilo que nós estamos falando do sacerdócio de Jesus. Os versículos todos anteriores nos falam da entrada nos céus, da entrada no descanso com Deus, da importância da fé em Jesus, e aqui ele nos mostra claramente que essa entrada nos céus foi inaugurada, conseguida, comprada por Cristo Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote que adentrou aos céus. E é por intermédio dele que nós temos esse único e vivo acesso. Ele é esse sacerdote que nos oferece esse único caminho de ligação a Deus. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém se achega ao céu se não for por Cristo. É importante a gente lembrar um pouquinho a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote no Antigo Testamento era aquele homem ou aquela família, geralmente era um homem específico, mas toda a sua família servia nos ministérios sacerdotais, que era levantado por Deus com uma única finalidade, que era apresentar, entrar no Santo dos Santos e apresentar diante de Deus os sacrifícios feitos pelo povo. A tarefa era de grande importância, mas também de altíssima periculosidade. Se você for lembrar no Antigo Testamento quais eram as vestimentas do sumo sacerdote, dentre elas havia uma roupa, uma espécie de vestido, uma saia, toda coberta de sinos.
E quando ele adentrava naquele Santo dos Santos, ele precisava ficar se mexendo. Se ele fosse igual eu, ia ficar vendo o sino, ouvindo o sino o tempo todo, que eu não paro. Às vezes você vê, eu estou tocando aqui, tem hora que eu olho para lá, eu tento parar. Né? Quando eu vejo, estou me mexendo tudo de novo. Né? Então, o sumo sacerdote ele ficava se mexendo e o povo ficava lá fora. Por quê? Porque enquanto ele estivesse se mexendo, oferecendo os sacrifícios diante de Deus, levando a oferta do povo diante de Deus, diante da arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, significava que Deus havia aceito o sacrifício do povo. Se porventura o sumo sacerdote oferecesse algo que estivesse contrário à vontade de Deus, ou se o povo que ele representasse estivesse fazendo algo contrário à vontade de Deus, esse sumo sacerdote era fulminado lá dentro do Santo dos Santos. Com um pequeno detalhe: ninguém poderia entrar para tirar de lá. Porque tantos quantos adentrassem o Santo dos Santos, todos morreriam. Absolutamente todos. De maneira que havia mais uma particularidade na vestimenta do sacerdote, que havia uma corda amarrada numa das suas pernas. Enquanto ele estava lá, oficiando o sacrifício, ele estava com a corda amarrada. Pararam de ouvir barulho, o sumo sacerdote não saiu, significa que Deus não aceitou o sacrifício e ele havia morrido lá dentro. Isso era tão sério que nós encontramos homens de Deus no Antigo Testamento que foram oferecer sacrifício para Deus de maneira inadvertida, ou melhor, de maneira contrária àquilo que Deus havia pedido, e do jeito que eles entraram lá, eles ficaram. Deus os matou. Acontece que esse sumo sacerdote, embora ele tivesse esse acesso, o acesso era um acesso terreno, a presença de Deus ali na Arca da Aliança. Jesus, como sumo sacerdote, ele faz um acesso perfeito e nos leva até os céus, de maneira que ele nunca deixará de ser aceito por Deus, porque o seu sacrifício é perfeito. Então, se o sumo sacerdote do Antigo Testamento precisava, inclusive, oferecer sacrifícios por si mesmo, agora Jesus não precisa mais. Ele se ofereceu por nós. Enquanto os sumos sacerdotes terrenos adentravam no Santos dos Santos uma vez por ano, para oferecer sacrifício, Jesus de uma vez por todas adentrou aos céus e está eternamente na presença de Deus. Jesus não poderia estar no céu como um grande sumo sacerdote sem ter feito a sua obra sacerdotal aqui. E aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos que esse sacrifício de Jesus é exatamente o que nos liga a Deus, porque agora em Cristo todo o véu do tabernáculo foi rasgado e nós temos livre acesso. Por quem? Por intermédio de Cristo Jesus. Então, considerando a efetividade e a intercessão do ministério de Jesus, a nossa fé e perseverança agora se torna possível. E é isso que o autor de Hebreus diz aqui. Olha, irmãos, tendo Jesus, o próprio Filho de Deus, como sumo sacerdote que adentrou aos céus, perceba, é o próprio Filho de Deus que está se oferecendo por nós, e ele não entrou num tabernáculo humano, ele adentrou aos próprios céus diante de Deus. Então, irmãos, nós podemos conservar firmes a nossa confissão, porque nós temos um intercessor constante diante do Pai. E essa intercessão de Jesus, ela deve gerar em nós perseverança. Imagina você naqueles dias em que estava havendo aquela grande perseguição e as pessoas com medo de morrer, muitos se abandonando a fé. O que o autor de Hebreus diz: não precisa ter medo de morrer. O céu está garantido. Jesus já entrou lá. Mantenham-se firmes. Mas a gente tem uma dificuldade de ficar firme, não tem? Por conta da nossa natureza caída, por conta da incredulidade. Incredulidade essa que nos bombardeia constantemente, por conta dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas. Muitas vezes, mesmo já sendo crentes, nós temos dúvidas cruéis que nos assolam, dúvidas difíceis de engolir. Talvez você já tenha passado por algumas delas.
Será que Deus é de fato Deus? Será que Jesus é mesmo o caminho, a verdade, a vida? Ou será que Ele é o único caminho? A gente ouve tantos ditados aí que todos os caminhos levam para Deus, mas a Bíblia diz que só tem um. Será que há esse exclusivismo que a Bíblia diz? Será que a palavra que nós lemos é verdadeiramente palavra de Deus? Será que aquilo que nós asseveramos ser verdade é de fato verdade? Será que estar aqui nessa noite cantando louvores, juntamente com irmãos, oferecendo um culto, será que isso faz sentido? Será que há de fato eternidade que nos aguarda? A nossa natureza caída, mesmo já estando nós redimidos, ela é passível dessas dúvidas e tantas outras. Será que Deus me ama? Talvez essa aí seja uma daquelas dúvidas que a gente tem com maior constância, né? Basta pegar um exame ruim de saúde, basta o patrão mandar embora, basta quebrar o carro na hora de vir para o culto, então a gente fica revoltado. A gente fala, Senhor, mas eu estou indo no culto, como se Deus não soubesse, né? Como é que o Senhor deixa quebrar o carro? Nós somos frágeis. Por isso é importante que nós olhemos para essa palavra e entendamos que nós somos sustentados por esse que adentrou os céus. Esse que está diante de Deus faz com que nós mantenhamos firmes a nossa confissão. E o que é manter firme a confissão? É praticar aquilo que cremos com a certeza de que estamos no caminho certo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, podemos ficar firmes, não precisamos recuar, porque nossa garantia está em Cristo, que está diante de Deus. É eterno o sacrifício de Cristo. E esse é o primeiro benefício que nós temos do sacerdócio de Jesus. Temos um intercessor constante diante de Deus, que nos anima e nos fortalece a perseverar, mesmo no meio das adversidades. Mas o texto nos aponta ainda uma segunda verdade, como um grande benefício desse sacerdócio de Jesus, que é a identificação de Jesus conosco e a presença constante da graça dele sobre nós. Irmãos, olha que riqueza que o autor de Hebreus nos põe no versículo 15. Então, primeiro no 14 ele fala, olha, nós temos um sacerdote que está lá, fica firme. E olha o que ele diz nos 15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É interessante porque, mesmo ele começando com uma negativa, é uma negativa afirmativa. Como assim, pastor? Porque primeiro ele diz assim, nós temos um sumo sacerdote que entrou no céu. E o segundo ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Ou seja, esse mesmo que entrou nos céus e intercede por nós, se compadece da gente. Jesus se compadeceu das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote não é impassível, incapaz de compartilhar as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. Ele também viveu como ser humano e assim como nós, em tudo foi tentado, com uma grande diferença. Ele não pecou. Ele não sucumbiu às tentações. E mais do que isso, irmãos, como se isso pudesse ser algo menor, o fato de nós termos Jesus como sacerdote que não pecou, mas sendo ele o Filho de Deus, da mesma essência de Deus, a expressão exata do ser de Deus, ele é tão intangível quanto o Pai, mas ele optou por vir sentir as nossas dores. Quando você vê as imagens, ou que elas vêm à sua mente, de um Jesus moído na cruz, aquilo não foi obra do acaso.
Aquilo não foi um acidente de percurso no projeto de Deus. Aquilo foi uma decisão particular de Jesus em vir morrer no nosso lugar. Não pegaram ele de surpresa. Não foi naquela ceia à noite, ele preparando com seus discípulos, e de repente, quando chegaram, Jesus falou: ah, meu Deus, que susto. Não. Estava tudo pré-determinado. Lembra dos discípulos fugindo para Emaús? E Jesus contando para eles toda a história, desde Moisés. Vocês lembram? Eu havia dito para vocês que o Filho do Homem iria morrer. Ele iria para a cova, mas Deus o ressuscitaria. Vocês não se lembram disso? Uma das grandes bênçãos do ministério de Jesus, do sacerdócio de Jesus, é que ele resolveu se identificar conosco. Ele escolheu experimentar as nossas dores. Ele escolheu compartilhar das nossas dores. A palavra ali é se compadeceu. A ideia de compadecer é entrar no meio do nosso sofrimento. Isso para nós toma um sentido muito maior quando nós imaginamos que pelas suas mãos, por meio dele, foi feito todo o universo. A enormidade, a imensidão de Cristo não pode ser medida por nós. E ainda assim, ele resolveu, por amor a nós e submissão ao plano eterno do Pai, se fazer carne e habitar entre nós. Ele se fez humano porque nós somos humanos. Ele se identificou com as nossas limitações para que fôssemos identificados com ele na sua redenção. Para que a sua semelhança nós adentrássemos ao céu que ele mesmo penetrou. Jesus experimentou de todas as nossas tentações, mas não pecou. Ele sofreu as nossas dores com fidelidade, vivendo em excelência e santidade. Em nenhum momento ele se voltou contra o Pai. Em nenhum momento ele teve qualquer tipo de pensamento ou de ira pecaminosa. Em nenhum momento seu coração esteve em insubmissão ao plano eterno de Deus. E ele fez isso exatamente para conquistar por nós a vitória na cruz do Calvário. Nele nós fomos identificados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz isso, né? Perceba que a Bíblia diz, lá em Isaías 53, 4, que Jesus fez o quê? Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele de bom grado recebeu sobre si. Ele mesmo diz isso. Lembram de Pilatos? Nos últimos momentos, Pilatos lavando as mãos. A mulher de Pilatos havia dito para ele: olha, eu tive um sonho essa noite que esse homem, o sonho não foi bom não. Não mexe com ele, Pilatos. Dá um jeito de sair fora desse problema. Eu imagino a cena, não estava lá, tudo que a gente tem de filme, essas coisas são imaginações de alguém. Mas imagino Pilatos ali do lado de Jesus, o povo ali na frente, aquela cena de filme, né? Barrabás por ali. E Pilatos chega para Jesus e falou: Jesus, é o que está escrito no texto das Escrituras, eu posso fazer, baixa a bola, Jesus, menos, dá uma amenizada aí, fica bom para nós dois. O Senhor foge da cruz, eu não me envolvo com esse negócio, está nas minhas mãos o poder de te livrar. Jesus vira para ele e fala o quê? Não tem poder nenhum sobre você que não fosse dado pelo meu Pai. Você não entende que não é você que está me conduzindo ao madeiro. Eu que estou indo ao madeiro. De livre e espontânea vontade. Ele tomou sobre si as nossas dores. Isso tem um significado muito importante. Pois sua luta, longe de ser uma luta fácil, porque tem gente que pensa assim: ah, pastor, Jesus sofreu, mas ele é Deus. Né? Isso não facilita em nada, irmãos. Se você for pensar na dimensão daquilo que nós estamos falando do próprio Deus, Criador de todas as coisas.
daquele que nada pode atingir. Ninguém pode tocá-lo. É o mesmo Deus. Falamos aqui no Antigo Testamento que se o sumo sacerdote entrasse no Santos dos Santos com uma oferta que não estivesse de acordo com o seu querer, ele era fulminado ali. Esse Deus pleno em santidade, ele resolveu vir e ser tentado. Irmãos, ele é Deus. Então não foi mais fácil, pelo fato dele ser Jesus, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Muito pelo contrário, isso foi extremamente mais difícil. E sabe qual a razão disso ser mais difícil? É que eu e você cedemos à tentação tão logo ela chegue. Ela bate na porta, a gente está caindo. Se a tentação fosse uma casca de banana, muitos de nós andaríamos com a casca no bolso. Porque assim, não, está faltando tentação, joga a casca para eu mesmo escorregar. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não somos os maiores criadores dos problemas que a gente tem que resolver. Às vezes você tem algum problema com uma área da vida, você vai lá e se mete naquele problema, naquela área da vida. Assim que a tentação chega, por mais que nós mostremos alguma resistência, a nossa resistência é muito fraca. Nós cedemos à tentação antes que o tentador use todo o seu poder. Nós somos facilmente derrotados e jamais experimentamos a tentação em toda a sua força e em seu embate mais terrível. Por quê? Porque nós desabamos muito antes de chegar nessa etapa. Mas Jesus foi tentado como nós, muito além da conta que eu e você pudéssemos suportar. No caso de Jesus, o tentador usou todos os seus recursos. O diabo tentou Jesus com toda a sua força. Jesus suportou uma dor extrema, a tentação foi extrema, a vergonha foi extrema. A exposição foi extrema, a confrontação foi extrema, a perseguição foi extrema, a provocação foi extrema, a necessidade de carestia foi extrema. O diabo colocou todas as suas armas, todo o seu arsenal, todo o seu potencial bélico, e ele não pecou. A gente lê algumas palavras das Escrituras. Eu não sei porquê. Isso acontece comigo também, meus irmãos. Não é só com você, não. Mas eu não sei porquê a gente não dá àquelas palavras a gravidade que elas de fato têm. Por exemplo, na cruz, crucificação, sol a pino, exposição, calvário, 3 cruzes, Jesus, o Santo de Deus, no meio, um ladrão de um lado, outro ladrão do outro. Se sou eu e você, a gente já começava a pensar, mas podia matar a gente pelo menos com dignidade, né? Pelo menos sozinho, agora no meio dos ladrões. Por quê? O império estava querendo literalmente expor Jesus. Olha o rei de vocês. O rei de vocês é morto no meio de ladrões. A acusação em 3 línguas. A gente está acostumado a ver ali nos crucifixos as 4 letrinhas, né? INRI, né? Tem um doido aí que até pôs o nome dele de INRI, né? Mas não tem doido para tudo também. INRI é uma transliteração de Iexux Nazarenos, Rex Judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas a acusação que estava sobre a cruz de Jesus estava em 3 línguas. Estava em latim, que era a língua do Estado. Estava em grego, que era a língua dos sábios da época. Era a língua da teologia, por assim dizer. E estava também em hebraico, que era a língua dos judeus. Para que todo mundo visse o poder do Império Romano. É isso que nós fazemos com os seus deuses. Jesus é o quê? Deus. Não fosse isso já por demais algo aviltante. Detalhe, irmãos. Muitos teólogos estudiosos da Bíblia
asseveram que Jesus estava nu na crucificação. É que para os crucifixos ia ficar um negócio meio estranho. Então eles colocam lá um paninho lá, né? Por quê? Eles queriam expor as suas vergonhas. Olha o que nós fazemos com o seu Deus. Nós o expomos ao extremo. Não bastasse isso, ainda um dos ladrões que estava ali, fora o povo todo, né? Você não é Jesus, você não é Deus, tal. Um dos ladrões falou: Jesus, presta atenção, desce daí, salva você e salva a gente também. Vamos embora daqui. O outro ladrão, ele disse: rapaz, você não presta atenção onde nós estamos. Esse entendeu a gravidade do que estava acontecendo ali. Os nossos sofrimentos são por conta dos nossos pecados, são justos. Esse que está sofrendo ao lado, o Filho de Deus, não tem pecado algum. E ele entendeu a gravidade do que estava acontecendo ali, que ele virou para Jesus e falou: lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso, lá na sua glória. Lembra de mim? Jesus não havia respondido do lado. A Bíblia diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, mas para esse homem ele respondeu. Ele não respondeu às acusações, ele não respondeu aos açoites. Max Lucado, no seu livro Ele Escolheu os Cravos, em um dos capítulos do livro Ele Escolheu os Cravos, livro assim, eu particularmente gosto demais daquele livro, eu gosto dos escritos de Max Lucado, algumas coisinhas a gente tem que tomar alguns cuidadinhos, mas a maioria está dentro, nos conforme. Em um dos capítulos dele, se eu não me engano, capítulo 12 ou 13, ele escreve da seguinte forma: não imagine você que enquanto os soldados puxavam o pulso e outros apontavam o prego para a mão, para o pulso de Jesus, enquanto aquele homem erguia a marreta para descer aquela marretada naqueles cravos, por um instante sequer Jesus não pudesse dizer: basta, acabou, chega. E o Max Lucado tem uma frase que eu de fato acredito: o Pai o atenderia. Em qualquer instante que ele falasse para, o Pai o atenderia. É o próprio Deus encarnado. Mas ele não fez isso. Paulo escreve que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. De maneira, irmãos, que o fato de Jesus não ter pecado, por ser Deus, não ameniza em nada, e não é de maneira alguma algo que minorize aquilo que ele fez, pelo contrário, isso aumenta exponencialmente a sua fidelidade, porque mesmo sendo Deus, mesmo podendo parar a qualquer instante, mesmo podendo ter rogado fogo dos céus e queimado tudo aquilo, embora eu e você ia queimar junto, porque se ele não tivesse morrido na cruz, a gente estava de todo perdido. Ele foi fiel até o último instante. E aí o autor de Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele optou por entrar nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Toda a tentação foi extrema. Ele escolheu essa identificação com a nossa fraqueza para que nós nos identificássemos com ele na glória eterna, na redenção. Você entende isso, irmãos? O que o autor de Hebreus está dizendo: fiquem firmes. Fiquem firmes porque ele adentrou ao céu, nós podemos andar de acordo com aquilo que cremos, porque ele veio, morreu em nosso lugar e nos sustenta com graça e misericórdia. Jesus veio, viveu como um homem, sujou seus pés naquela Galileia poeirenta de 2000 anos atrás, para que eu e você
pudéssemos subir à glória eterna e pisarmos o mais alto dos céus, pela graça. Se Ele não viesse ao nosso encontro, de maneira alguma nós chegaríamos até Ele. Consequentemente, se Ele não viesse ao nosso encontro, de maneira alguma teríamos acesso ao Pai. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. 2 benefícios maravilhosos do sacerdócio de Cristo Jesus: intercessão e perseverança, identificação e graça. Em terceiro lugar, misericórdia e socorro. O nosso sumo sacerdote não apenas se compadece de nós, mas nos convida a ir até Ele, buscar misericórdia e socorro. É interessante porque, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 16, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui é uma conclusão. Ele começa o versículo 16 dizendo o quê? Portanto. Ora, se vocês entenderam que Jesus adentrou aos céus por nós, se vocês entenderam que Ele veio e se identificou conosco e morreu no nosso lugar, portanto, por óbvio que seja, aproximemo-nos então do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda no momento oportuno. É como se eles estivessem dizendo: prestem atenção. Veja bem, tudo aquilo que vocês já conhecem sobre o Cristo de Deus. Uma vez que vocês já sabem dessa verdade, cheguem-se a Ele. Isso para mim e para você precisa, irmãos, ser uma verdade prática. Considerando aquilo que nós já sabemos sobre Cristo, sobre o seu sacerdócio, sobre o seu ministério, sobre a sua intercessão, sobre a sua identificação para com as nossas dores, sobre a sua perfeita santidade e impecabilidade, nós somos incentivados a nos achegarmos a Ele como Salvador. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. E por que ele diz com confiança? Porque em nenhum momento Jesus sacudiu aquela cruz e voltou para o céu. Ele nos amou. Ele mesmo declara, a Escritura diz: tendo amado aos seus discípulos, Ele os amou até quando? Até o fim. De maneira alguma Ele irá nos abandonar. De maneira alguma Ele irá se distanciar de nós, ainda que nós tenhamos a capacidade de nos distanciarmos dEle. Mas se nós clamarmos com humildade, quebrantamento do coração, Ele nos ouve. O que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui nessa carta é exatamente isso, considerando tudo aquilo que nós já sabemos sobre Jesus, o seu ser, a sua graça, a sua misericórdia, o seu ministério, a sua supremacia sobre todas as coisas, sendo Ele o sacerdote perfeito de Deus. No meio das nossas adversidades, nós podemos e devemos ir até Ele. Ele mesmo nos faz um convite no Evangelho de Mateus: venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vem para mim, eu tenho alívio. Aprenda de mim, eu sou manso, sou humilde, e quando você aprender de mim, você vai encontrar um descanso para a sua alma. Aqui o autor de Hebreus diz: se aproxima do trono de graça, ou do trono da graça. Faz isso com confiança. Não faça isso com medo. É interessante aqui também que aqui remonta uma figura do Antigo Testamento. Quando alguém tinha alguma necessidade desesperadora de falar com o rei, havia-se o costume de que ele pedisse uma audiência com o rei e ele se achegasse ao trono do rei. E ali, chegando no trono, ele tocava ali na beira do trono, numa ponta do trono,
Se o rei não mandasse matá-lo, ele poderia fazer o seu pedido, a sua petição, porque o rei era a autoridade suprema sobre tudo. Aqui, o autor está dizendo, Jesus está no trono. O rei está no trono. Acontece que esse trono é um trono especial. Ele é o trono da graça. Essa ideia é uma referência explícita ao reinado do Filho de Deus. Ele está reinando, assentado no trono. Ele sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos. Jesus assentou-se à destra de Deus e recebeu autoridade no céu e na terra, diz Mateus 28, 18. Mas a palavra graça aqui também sugere uma referência a esse sacerdócio de Cristo. De maneira que o pecador que vai ao trono da graça arrependido, que vai ao trono da graça em fé, que vai ao trono da graça quebrantado, sempre encontra graça perdoadora. O rei está no trono. Mas o rei é bondoso. Ele é gracioso. Um dia esse rei vai voltar. Ele de fato vai julgar todas as coisas. Mas agora ele te estende a misericórdia. Ele é terrível em poder. Mas ele é bom. Nas Crônicas de Nárnia, há uma passagem muito bonita. Quando uma das crianças chega ali, se eu não me engano, é para o castor. Está conversando com o castor. E o castor começa a falar para ele sobre Aslan. Quem era Aslan? Aslan era um grande leão. Era o leão mais poderoso de toda a Nárnia. Não havia ninguém em Nárnia que tinha tanto poder quanto o Aslan. E ele era grande. E ele era forte. E o seu rugido era poderoso. E ele colocava medo. E a sua juba enchia os lugares. E a criança foi ficando com medo. E ela falou assim, o Aslan é perigoso? E o castor disse, sim, ele é muito perigoso, mas ele é bom. Jesus é esse leão. Ele é perigoso, ele é forte, ele vai voltar, ele irá julgar, mas ele é bom. Você pode se achegar ao seu trono, porque ele é bom. E quando ele nos convida a nos achegar ao seu trono de graça, ele nos oferece 3 virtudes aqui. Primeiro, misericórdia. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia. Ora, o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando Deus coloca o seu coração nas nossas mazelas. Misericórdia é quando, mesmo sendo nós merecedores de toda a condenação, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Ora, lemos isso no início desse culto, Salmo 103. Davi deixou isso muito bem claro. Olha ali dos versículos 8 até o versículo 10. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha o versículo 10, irmãos. Presta atenção nisso que Davi diz acerca de Deus no versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno, nós merecemos o distanciamento por conta do nosso pecado. Mas o rei fala, venha ao trono da graça, a fim de encontrar o quê? Misericórdia. Perceba que aqui ele não está nos vitimizando, tá? Vem aqui, coitadinho de você. O rei sabe o que a gente precisa. O rei sabe das nossas culpas. Ele sabe dos nossos pecados. No próprio Salmo 103, no versículo 14, olha o que está escrito ali no versículo 14 do Salmo 103.
Pois ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos o quê? Pó. Num contexto muito particular meu, que sofre de rinite, o pó é terrível. É claro que o texto não está falando desse contexto, o contexto está dizendo o seguinte: Deus nos conhece e sabe que não somos nada. O rei sabe, ainda assim ele fala: aproxime-se. Aproxime-se com confiança. Eu sou terrível, mas eu sou bom. Venha para perto de mim. Podemos nos achegar ao Salvador, porque a sua misericórdia está ali presente. Ele não nos trata da forma como nós merecemos. Ele nos conhece. Ele sabe da nossa dor. Ele já se identificou conosco. Ele sabe da nossa miséria. Mas ele nos chama para si. Outra coisa que nos é franqueada junto desse trono da graça, a própria graça. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança a fim de encontrarmos graça. Essa graça é fruto da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre nós, volta-se para Cristo, nos guardando, fortalecendo, fazendo com que nós cresçamos na fé genuína, cresçamos no conhecimento, na afeição, despertando em nós as virtudes que são necessárias. A graça é tanto o poder salvador que alcança o pecador sem mérito algum, nenhum. Lembra que eu falei que aconteceria conosco se nós mesmos morrêssemos pelos nossos pecados? Seríamos justificados? De maneira alguma. Receberíamos apenas a justa paga daquilo que fizemos contra Deus. E está tudo quites e inferno daqui para frente. Mas a graça é não apenas o poder salvador de Deus. Se a misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que merecemos, a graça é quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós merecíamos ser condenados, mas Ele não nos trata de acordo com os nossos merecimentos. Nós não merecemos entrar no céu, mas Ele nos dá de graça a entrada do céu em Cristo Jesus. Essa graça é tanto esse poder salvador, quanto também o poder sustentador de Deus para a nossa vida. A graça não é apenas o ato de salvar. A graça é o sustento presente de Deus todos os dias. Lembra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9? Nos versículos anteriores, Paulo estava fazendo o quê? Lutando, debatendo, orando a Deus, pedindo para que Deus lhe tirasse o quê? O espinho da carne. Paulo diz que o negócio era terrível. Paulo sentia como se fosse um próprio mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. E ele orou com insistência, 3 vezes. Insistentemente. E Deus respondeu para ele: Paulo, não vou tirar o espinho, mas vou fazer algo melhor. Eu vou te dar a minha graça. E essa graça, Paulo, vai ser o bastante. Vai ser aquilo que você precisa. Eu vou te dar a graça na medida necessária para que haja o sustento. Sabe por quê, Paulo? O meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Embora você se sinta destruído, a minha forte mão te segura. Alguns comentaristas dizem que o espinho da carne de Paulo, eu acredito nessa linha, digo de passagem, pudesse ser um problema grave que ele tinha na sua visão, por conta de cadeias, apedrejamento, escuridão. Alguns fazem alguns relatos, por exemplo, quando Paulo assina algumas cartas dizendo: agora eu assino com letras grandes. E que Paulo, por conta dessa dificuldade física que lhe foi imposta pelas várias condições que ele passou, alguns até afirmam que isso inclusive é fruto do próprio encontro com Jesus. Quando brilhou a luz ali, Paulo,
Ele ficou cego ali logo de início. Paulo tinha uma preocupação muito grande. Ele falou, como é que eu vou pregar o evangelho? Estou preso, sou velho, estou quebrado e cego. Ao que o Senhor lhe diz, Paulo, a graça vai ser o bastante. Fica tranquilo. Deus providenciou até a conversão de Onésimo na cadeia. Para levar cartinha para Filemão, cartinha aos Colossenses, cartinha aos Filipenses. Irmãos, a gente nunca vai ganhar da graça de Deus. Portanto, se achegue ao trono confiadamente para receber graça, que não é apenas o poder salvador, mas é o poder acolhedor, é a força de Deus nas tribulações. E por fim, irmãos, acheguemos-nos ao trono da graça com confiança a fim de recebermos o socorro, a ajuda, no momento em que nós precisamos. Ali ele diz, no momento oportuno. Lá no capítulo 12, o autor de Hebreus vai dizer assim, na luta contra o pecado, vocês não chegaram no ponto de resistir ainda até derramar sangue. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, a coisa vai, você está achando que está ruim? A coisa vai apertar. Tudo tende a piorar, mas um dia nós estaremos onde não haverá mais problema. É interessante porque aqui ele fala, então, olha, você está sentindo um aperto? Vai para o trono da graça. Para quê? Para encontrar ajuda. Essa é a segurança de que nós não seremos repelidos por Deus nas nossas necessidades. Vou dizer mais, irmãos. Nem nas nossas crises de incredulidade. Deus não abandonou Pedro nenhuma das vezes. Nem quando ele afundou ali depois de ter descido do barco. Fala a verdade, imagina aqui, vou fazer uma digressão. Nós, com esse coração que a gente tem, tá? Fôssemos Jesus. A gente já tinha falado, desce do barco, Pedro. Pedro desceu, estava andando nas águas. Aí Pedro duvida. Ah, irmãos, alguns de nós dariam um caldo no Pedro. Fica aí, daqui a pouco eu arranco. Mas não foi isso. Jesus estendeu-lhe a mão e tirou ele dali. O repreendeu. Homem de pequena fé. Quando Pedro, depois da morte de Jesus, havia desacreditado seu ministério, e lá no capítulo 21 de João, ele resolveu, deu para mim esse negócio de apostolado. Sempre fui pescador, vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que aqueles que estavam com Pedro voltaram junto com ele. O povo estava desanimado, Jesus morreu. E agora o que a gente vai fazer? Já tinha 2 fugidos para Emaús, o resto tudo preso na casa, com medo de pôr a cara lá para fora. Se fôssemos nós, estaríamos nessa mesma condição. Mas Jesus vai lá na beira do mar. Pedro não tinha pego nada. Mas quando ele sai da água, mesmo depois de tendo aquele monte de peixe, quando ele sai da água, o peixe estava pronto, na beira ali, na fogueira. Vem para cá, Pedro. Tem comunhão contigo aqui. Tem restauração contigo aqui. Deixa esses daqui. Bora, vamos caminhar nós dois, Pedro. Você me ama? Um dia eu quero pregar sobre isso aqui com os irmãos. Já até preguei, mas eu quero pregar de novo. Para mim é um dos textos mais dramáticos das Escrituras. Você me ama, Pedro? Você que cortou a orelha do Malco, você me ama? Você que falou, estou pronto para ir contigo até a morte, você me ama? Você que me negou na praça, Pedro, você me ama? Você que viu o meu olhar passando assim. Eu particularmente, eu acredito que aquele olhar de Jesus, tem muita gente que acredita que era condenação, eu particularmente não acredito. O texto não fala o que é. Lá no céu a gente pode perguntar. O que era aquele olhar? Para mim, aquele olhar de Jesus para Pedro foi assim, está tudo certo. Fica tranquilo. Está tudo nos conformes, Pedro. Está tudo certo entre nós. Eu volto para a gente ter um particular ainda. Fica tranquilo. Você me ama, Pedro? Restaurou a vida de Pedro, irmãos. Eu particularmente creio que nem nas nossas crises de incredulidade Deus nos abandona.
que em nenhum momento nós nos mantemos firmes a Ele pela força do nosso braço, é sempre a mão dEle. E se em contrição, arrependimento, quebrantamento, nós nos achegarmos ao trono da graça, é certo que nós recebemos consolo. É certo que nós seremos socorridos. O povo de Israel experimentou isso inúmeras vezes. Andaram errantes longe do Senhor, mas na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os socorreu. Ainda que uma mãe se afaste dos seus filhos, Isaías 49:15, o Senhor diz: eu não vou me esquecer de vocês, de jeito nenhum. Salmo 46:1, Ele é socorro bem presente no meio das tribulações. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, meus irmãos. Ele é tanto aquele que faz oferta, quanto a própria oferta feita em nosso lugar. Ele penetrou o céu dos céus. E na sua identificação conosco, nos apresentou diante do Pai, justificados pelo ministério dele. Nós recebemos em Cristo a intercessão constante, força para perseverar. Fomos identificados com Ele na sua morte e recebemos graça para a presença, misericórdia e socorro. Portanto, irmãos, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, porque é a graça para nós hoje. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Às vezes a gente chega com um sorriso nos lábios, mas por dentro o negócio está fervendo. Turbilhão, desconfiança, problemas, incredulidade, dores profundas, questionamentos, Senhor, por quê? A gente tem essa mania, tá? Por que comigo, Deus? Talvez você chegou aqui arrastado, veio porque tinha que vir. Talvez você veio porque tinha algum compromisso. Talvez você não queria estar aqui. Alguém te chamou, marcou alguma coisa. Não importa. O convite é para mim e para você hoje. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Porque há graça para nós, irmãos. Há misericórdia para nós. Há socorro para nós hoje, agora. O convite continua de pé. A certeza continua de pé. O Senhor continua assentado num alto e sublime trono. E a gente pode chegar e tocar, confiando que Ele tem graça para nós. De maneira que eu quero convidar você a se achegar desse trono agora. Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Esse é um desafio para mim e para você. A palavra de Deus é real, irmãos. Nós podemos buscar graça no Senhor, socorro no Senhor. Ele é como um leão poderoso, mas Ele é bom. E Ele está a nosso favor para nos ajudar. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado hoje. Eu não sei se talvez você esteja aqui desacreditado, ou se você esteja aqui apenas como um caco de fé. O que eu sei é que o Senhor, assim como quis fortalecer o coração daqueles irmãos, primeiros leitores dessa carta, continua pelo meio da mesma palavra, fortalecendo também os nossos corações hoje. Acheguemo-nos, portanto, de maneira confiante ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia, graça e socorro
Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir as Escrituras e por meio delas sermos edificados. Eu quero lhe pedir, Senhor, é que de fato o Senhor traga esse fortalecimento a cada um de nós. Aqueles irmãos que porventura estão aqui quebrados e quebrantados, visita o Senhor. Aqueles que estão buscando sentido para a sua vida, revele-se a eles, Senhor. Aqueles que olham para si mesmos e se veem indignos, lembre-os da sua misericórdia, Senhor. Aqueles que precisam de força, dada a tua graça, Senhor. E a todos nós, socorre-nos no meio das adversidades. Fortalece a nossa confiança em Ti. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.